pastor Douglas. Vamos lá. Boa noite! Boa noite, pastor. E aí, meu amigo? Tudo bem com o senhor? Ótimo e com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço o senhor ter aí aceitado, né? Do senhor aí estar aí tirando um tempinho aí para poder aí falar com a gente, trazer esse recado aí de Deus, que Deus ele já falou aí ao coração do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o senhor, né? Talvez muita gente aí não conhece o senhor, né? E aí o senhor falasse um pouquinho. Maravilha. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Pastor Douglas, né? Eu sou pastor aqui em São Paulo, mas eu nem sempre fui pastor aqui em São Paulo. Comecei a minha jornada ministerial lá no Rio Grande do Sul. Só que a minha história é uma história um pouco desafiadora pelo fato de que nem sempre a gente tem os melhores momentos da nossa vida para que a gente possa estar compartilhando com as pessoas. E muitas vezes eu já ouvi muita gente falando sobre as histórias bonitas que elas têm, e a minha história não é nem um pouquinho bonita, não. Tem alguns desafios aí que foi enfrentado ao longo da minha vida e para quem não me conhece, eu sou casado com uma nordestina. Que coisa boa. Casei com uma nordestina. é, eu morava no Rio Grande do Sul, a gente se conheceu pela internet. Começamos a namorar pela internet, tivemos 4 anos de relacionamento pela internet. E foi um grande desafio, porque um relacionamento santo, né, pela internet, onde a gente não pode se ver, não pode se tocar. Então, a gente acabou tendo toda essa dificuldade de conseguir se relacionar pelo fato da distância. Mas é maravilhoso porque Deus ele confortava sempre o nosso coração. A nossa história acabou se tornando uma história muito bacana e hoje a gente está casado e está muito feliz. E o pai dela também é pastor aqui em São Paulo, é líder regional aqui de São Bernardo do Campo. Já foi pastor aí no Nordeste também. E tem uma história bacana também. Há pouco tempo eu fiz uma live com ele. Recentemente a gente fez uma Pastor, live junto. né? Isso. A gente fez uma live junto aqui. E toda a nossa história, ela se resume numa coisa muito interessante. Numa dependência total de Deus. Porque assim, eu vou começar pela palavra e eu finalizo contando a minha história, porque senão eu vou acabar tomando muito esse tempo agora. A Bíblia diz que o melhor a gente guarda para o final, né? Então, o pessoal não chocar agora logo no começo, a gente deixa para o final, o pessoal ouvir um pouquinho da minha história. Mas assim, o que é importante o pessoal saber? Você está dirigindo aí. Hoje eu sou pastor, tá? Não somente pastor, mas também eu atuo como terapeuta. Hoje eu tive essa graça aí de Deus de ter essa oportunidade de poder dar aula. E hoje eu dou aula de programação neurolinguística. Hoje eu também atuo como terapeuta e sou pastor. O que é bacana de tudo isso? Hoje, grande parte do sustento que eu tenho vem do meu trabalho. E é um sonho que eu sempre tive de poder ser apenas um doador na obra e não um dependente da obra. Então, hoje eu tenho esse desejo no meu coração realizado e ainda quero realizar mais. E eu atuo hoje tanto na igreja quanto fora da igreja. O que é mais bacana disso tudo? Eu vejo hoje muita gente, e principalmente o jovem, na sociedade, confuso sobre quem ele é. E isso é uma coisa que eu enfrentei ao longo da minha vida, enfrentei muitos anos da minha vida, eu andei perdido sem uma identidade. Eu acho que esse é o maior desafio de muitos jovens, porque pelo fato de muitas vezes não ter um apoio pastoral, um apoio de um líder, o apoio da família, muitas vezes ter amizades ruins, eles acabam indo por caminhos que são caminhos errados. E eu tive essa infelicidade de seguir as amizades erradas. E eles vão entender um pouquinho da história que eu vou ministrar aqui da palavra, que tem tudo a ver com a vida deles, tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a nossa vida, que foi uma coisa que Jesus trouxe para a gente para nos ensinar. A gente começa com a história de Davi. Se a gente pegar a história de Davi, a gente vai ver lá no início da Bíblia que Davi ele era rejeitado pela família. Então, se a gente pegar lá o texto da Bíblia, a gente vai ver que lá em 1 Samuel 16, quando Samuel vai procurar
Davi para ungir Davi como rei, ele não encontra Davi de cara. Ele encontra os irmãos de Davi, né? E os irmãos de Davi estavam lá assistindo sessão da tarde, né? Tudo bombado. A única coisa que eles sabiam fazer era tomar todinho e ficar assistindo sessão da tarde. E aí chega lá Samuel, aparece Samuel lá e diz assim, ó, vim ungir o rei de Israel. O pai dos meninos diz assim, tá aqui, ó, os reis estão tudo aqui, ó. Estão tudo fortinho, estão tudo gordinho, estão tudo bem aqui, tava aqui, ó, descansado. E aí o Samuel olha e diz assim, não, mas peraí, deixa eu ver, quem é? Ele começa a colocar em fileira, vê um, vê outro, vê outro. Não, mas peraí, Deus não está dizendo que é nenhum desses daqui. Tem mais. Samuel, o Gessé diz, não, não tem mais não, é isso aqui. É o que a gente tem, são esses daqui que a gente tem. Diz, não, mas é impossível. Deus está me dizendo que tem mais. Não, 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 é esses daqui. A coisa era tão séria que Davi, quando criança, ele nem para a mesa dos pais ele ia, nem participava das coisas da família. A única coisa que Davi servia era para trabalhar, para ficar cuidando das ovelhas. O que eu acho interessante é que naquele momento em que Davi foi solicitado, que na verdade ele não sabia, e nem mesmo Samuel sabia, mas Deus sabia, o pai não fala de Davi, os irmãos não falam de Davi, e na verdade quem queria o posto de rei seriam os irmãos. E o que eu acho interessante é que Davi ele é rejeitado pelos irmãos, ele é rejeitado pelo pai, ele é rejeitado pela família, mas ele não é rejeitado por Deus. E quando Samuel vai lá e fala para Jessé e diz assim, Jessé, tem que ter mais alguém. Não pode, Deus está me dizendo que não é esses daqui. Tem mais alguém? Jessé diz, tem um menino lá. Tem um menino lá que está cuidando das ovelhas, mas não pode ser. Não pode ser, ele está fedendo a cocô de ovelha, esse menino não participa de nada aqui, ele não tem nem estrutura. Olha aqui, ó que bonito esses irmãos dele aqui, ó. Olha os irmãos tudo forte, dos olhos azul, tudo gordinho, tudo bonito. É esses daqui, ó. É esse daqui que tem bonito. Esse aqui que tá com bíceps. Olha o tamanho do bíceps desse aqui. Olha o peitoral desse aqui, ó. Olha o topete daquele ali. Olha só o cabelo, olha o corte. Olha o risco na cabeça. Olha só como tá bonito isso aqui. Olha como ele tem um Apple no braço. Olha como ele tem um iPhone. Tem que ser esse daqui. Olha o tênis dele. Olha a roupa dele. É esses daqui. E aí Samuel disse, não são esses daqui. Não são. Tem alguém. Tá, então vou chamar. Chamaram Davi. Quando chegou, Davi. Samuel olha e diz assim, eis que estou diante do rei de Israel. Todo mundo ficou assim, ó. Mentira. Esse daqui? Esse menino? Franzino, fraquinho. Com essa cara. Dizem historiadores e teólogos que ele tinha uma cara cheia de sarda. Era sardento. Cabelo ruivo. E aí olharam para ele e disseram assim, mas isso aqui é improvável. Quem disse que é esse aqui? E aí, o que eu acho interessante é o que Samuel diz. Ele diz assim, ó, olha, Samuel, Gessé, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E o coração desse menino aqui está preparado para ser rei. Ninguém imaginava a história de Davi, nem o próprio pai, nem os próprios irmãos. Mas lá na frente, em 1 Samuel 17, uma história linda vai acontecer. Mas o texto fala o seguinte, que Davi ele foi rejeitado pela família. Talvez tem jovem aqui que foi rejeitado pelo pai ou pela mãe. Tem jovem aqui que talvez está dizendo assim, meu pai não me dá atenção, minha mãe não me dá atenção, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, só gosta dos meus irmãos, só dá atenção para os meus irmãos. E talvez tem jovem aqui que está com raiva de pai, está com raiva de mãe. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, porque isso aqui tem muito mais sentido no final no final dessa live do que no início dela, porque melhor é o fim do que o começo. Então pensa o seguinte, ele poderia ter mágoa do pai, mágoa dos irmãos, raiva de tudo, ele poderia ter virado um problema, ele poderia ter fugido de casa, ele poderia ter gerado uma raiva dos irmãos e tido a vontade de vingar e muitas vezes ferir a família, ferir os irmãos, mas não. Quando ele é ungido rei pelo Samuel, lá no texto de 1 Samuel 16, ele volta para cuidar das ovelhas. Você lembra disso? Ele volta, ele é ungido e volta para cuidar das ovelhas. E aqui entra uma coisa importante. Mesmo ele tendo sido ungido rei, ele foi e voltou a fazer aquilo que era a função dele, que era cuidar das ovelhas. Por quê? O que é mais importante é o que está dentro e não o que está fora.
O problema de muito jovem é que está preocupado com o tupete, está preocupado com a chapinha, está preocupado com a Wendy Gel, está preocupado com a roupa de marca, está preocupado com o celular, está preocupado com a aparência e está esquecendo que o que Deus vê não é o que está por fora, é o que está dentro. Muitas vezes, sim, é preciso se cuidar. Eu sou um cara vaidoso, minha mulher é muito vaidosa. A gente prega muito sobre a importância de ter o cuidado do corpo, porque é templo do Espírito Santo. Só que, assim, o problema de muito jovem é que não está cuidando da parte interna. Tem um monte de jovem, cara, tem um monte de jovem que eu atendo, tanto como terapeuta, quanto professor, quanto pastor, jovem que eu atendo, porque eu recentemente assumi a liderança de São Bernardo do Campo. Não era algo que eu pedi, mas Deus deu mais uma função e a gente está aqui para cumprir, fazer a vontade de Deus. E aí, o que acontece? Jovem se cortando, jovem indo para a homossexualidade, jovem muitas vezes tomando decisões que são decisões que estão levando ele ao sofrimento ainda maior. Veja, Davi foi rejeitado, ele viu a rejeição do pai, ele viu a rejeição dos irmãos, mas o que ele fez? Ele voltou, continuou a vida daquilo, porque ele sabia o que dava certo. Então, muitas vezes, você pode não ter o apoio do seu pai, você pode não ter o apoio da sua mãe, você pode não ter o apoio da sua liderança, o que eu não acredito que isso aconteça em Pernambuco, porque eu sei do trabalho desses meninos lá de Pernambuco, que eles se dedicam para essa juventude pra caramba, mas você não precisa depender dos outros se ativar a sua identidade. E aqui está um problema. Muitas vezes o jovem não sabe quem ele é. E quando ele não sabe quem ele é, qualquer pessoa vai dizer quem ele tem que ser ou quem ele tem que se tornar. E quando a gente vai para a Bíblia, em Gênesis 1, 26, a nossa identidade é revelada na palavra. Gênesis 1, 26 diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se você não tem referência de pai, de mãe, se talvez você se sente rejeitado, se talvez você se sente triste, abandonado pela liderança ou pela família, tá tudo bem, fique em paz. Entenda o seguinte, os seus pais, a sua família, a sua liderança, eles fazem o melhor que podem com aquilo que eles sabem. Se eles não estão fazendo mais e não estão fazendo melhor, é porque talvez eles também não tiveram a oportunidade de ter um pai, de ter uma liderança, e por isso eles não sabem fazer. Então não é que eles não fazem porque eles não querem, é porque eles não sabem, eles também estão aprendendo. E aqui foi uma coisa que eu entendi. Davi volta e continua trabalhando, continua cumprindo o seu propósito. Isso aqui é importante. Porque quem não tem identidade não sabe o propósito. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Então anota isso aí. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. E aqui tem muita gente que está ouvindo a gente, que é jovem da nossa igreja, ou talvez de fora. Tem um monte de gente aí que acompanha também que das minhas turmas, que acompanha meu trabalho. Mas independente, qualquer pessoa, seja jovem ou seja adulto. Por que o jovem é importante? Você estava falando e eu estava ouvindo. Lá no 1 João 2, fala que Deus escolheu o jovem porque ele é forte e venceu o maligno. Ou seja, a força que está no jovem é algo diferente de qualquer pessoa. Por quê? Quando Deus fala sobre ele escolher o jovem, a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando a Bíblia se refere ao jovem, ela diz que eles foram escolhidos. Por que Deus escolhe o jovem? Para que o jovem use a força dele em prol do crescimento do reino, que era o que Davi estava fazendo. Enquanto os irmãos de Davi ficavam assistindo Sessão da Tarde, Netflix, jogando PlayStation, Davi estava cuidando das ovelhas. Ele era mais novo do que os irmãos, mas idade não quer dizer nada. Tem um monte de jovem que se diz adulto e é uma criança. E tem um monte de criança que se diz criança e é adulto. Então, aparência não quer dizer nada. Tem muito adulto que tem uma mentalidade de criança e muita criança que tem a mentalidade de adulto. Eu sou amigo de um jovem que chama Davi Braga. Ele é filho do João Kepler. Ele teve a sua primeira empresa foi aberta com 13 anos de idade. O primeiro faturamento dele foi de 600 mil reais. Hoje ele é milionário com 15 anos de idade. Ele apareceu na revista Forbes. Então eu fico pensando o seguinte, o que a nossa juventude espera para o futuro? Principalmente diante dessa crise. Eu estou chamando a nossa juventude lá da nossa sede de São Bernardo do Campo para fazer guerra. E eu vou chegar nessa parte e eu vou mostrar o porquê que eu estou chamando a nossa juventude para fazer guerra. Porque o nosso jovem é forte.
Se o nosso jovem fica em casa assistindo Netflix, se o nosso jovem fica em casa, na internet, o que vai acontecer? Ele vai se mostrar fraco, porque a força dele, muitas vezes, está sendo utilizada e canalizada para que aquilo que não é da vontade de Deus, para aquilo que não é do propósito de Deus. Veja, Davi, ele tinha aparência de fraco, mas ele era forte, mais forte que os próprios irmãos. Porque lá no texto de Samuel 17, a gente conhece muito bem essa história. Um gigante estava querendo dar tapa na cara de Saul. E estava dando tapa na cara de Saul, estava dando tapa na cara de todos os soldados, e estava todo mundo com medinho fugindo, dizendo, meu Deus, acabou, coronavírus chegou, está derrubando, está matando todo mundo com medo, todo mundo. E agora, quem poderá nos defender? Aí chega Davi e diz, siga meus bons, estou aqui, bora, qual é que é o problema? Ele foi levar pão de queijo e leite para os irmãos na guerra, gente. Ele foi para lá para dar comida para os irmãos, para os infelizes dos irmãos dele, que rejeitaram ele, não falaram que ele era um dos irmãos dele. Na época que o Samuel foi lá ungir, ele poderia ter mágoa dos irmãos e dizer assim, eu não vou levar comida para esses infelizes. Eu não vou alimentar essas pragas que não falaram de mim para Samuel. Gente, a verdade não precisa de defesa. Quem sabe quem é, não precisa que ninguém fique apresentando ele. Ah, mas esse aqui é o Davi, esse aí não interessa quem você é. A fama de Jesus seguia por onde ele passava. É isso que as pessoas têm que entender. A tua fama vem através das tuas obras. Vou mostrar isso na Bíblia. A tua fama vem através das suas obras. O problema é que tem muita gente falando e pouca gente fazendo. Tiago disse, me mostre a sua fé, me mostre a sua fé pelas... Me mostre a sua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, o que ele estava dizendo? Palavras motivam, mas só o exemplo convence. Então, o que a gente precisa pensar? Que mais importante do que a gente fala é o que a gente faz. Joyce Meyer, escritora de um livro que eu acho maravilhoso, é uma escritora americana maravilhosa, ela diz o campo de batalha da mente, quem não leu tem que ler. Ela diz assim, ó, pregue em todo o tempo e se for preciso, fale. Sabe o que é necessário, irmão? Que aconteça nos dias de hoje, as pessoas falar menos em línguas e as pessoas começar a mostrar mais os frutos, porque a árvore se conhece pelos frutos. Tem um monte de jovem aí metido a besta que ora em língua e canta louvores, Isadora Pompeu, aleluia, aleluia, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para... Mas deixa a casa só para Jesus quando está na igreja. Chega em casa, vai para pornografia, vai para masturbação, vai para a internet, fazer um monte de besteira, vai assistir um monte de programa que não presta. Por quê? Suas palavras não são mais importantes que as suas atitudes. Então, o que eu acho interessante é que Davi vai lá e dá comida para os irmãos, mesmo que os irmãos tivessem feito o quê? Tem um monte de jovenzinho de cristal aí, ai, me magoou, tô triste, tô chateado. Acabou o namoro, tá sofrendo, quer morrer porque acabou o namoro, porque o Joãozinho, a Mariazinha não tá gostando dela, porque agora ele achava que era, mas não era. Gente, às vezes é um livramento que Deus tá te dando, entenda? Porque quando Deus ele quer alguma coisa, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Ele faz o propósito se chocar com o propósito. Quando é de Deus, vai dar certo, independente do que aconteça. Não tem coronavírus, não tem quarentena, não tem afastamento da escola, não tem afastamento da igreja, não tem nada. Ele vai unir, não interessa, ele une, ele une. Quando é de Deus, ele une. Então não tem nada que pode separar. Só que o que acontece? Os jovens estão tudo de cristal. Tudo sofrendo. Ai, acabou, e agora? Minha vida acabou. Gente, Davi estava lá. Ó. Meus irmãos me trataram mal, meus irmãos não falaram de mim para Samuel, eles queriam tomar o meu lugar, mas tá jóia, tá tudo certo. Ele foi lá e levou comida para os irmãos. Só que o que acontece? Tem muito jovem que está esperando as coisas acontecerem. Só que, na minha opinião, sorte, tem gente que fala sobre sorte, né? A gente não crê em sorte, a gente crê em Deus. Mas tem gente que acredita em sorte. Eu acho interessante a definição de sorte e fé para mim. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Eu posso não estar vendo e nem pode estar acontecendo, mas eu vou lá e eu crio o ambiente da minha bênção. Ou seja, Davi estava lá, foi levar pão e leite para os irmãos. Só que quando ele chega lá, tem um gigante dando tapa na cara de todo mundo, igual o coronavírus. Ele diz assim, eu vou fazer com que esse problema se torne a minha oportunidade. Ele diz assim, qual é a recompensa? E aí todo mundo, o irmão dele diz assim, o que você quer aqui, menino? Sai daqui, vaza daqui. Você acha que você vai conseguir vencer esse gigante? Vaza, 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 vaza. Os irmãos dele mandando ele embora. E ele diz assim, ó, espera aí, deixa eu ver aqui. Fulano,
Ele perguntou para um soldado, qual é a recompensa? O soldado disse assim, ó, a recompensa vai casar com a filha do rei e nunca mais vai pagar imposto. E ele disse, demorou. O que tem que fazer? Tem que vencer o gigante. O gigante tá dando tapa na cara de todo mundo aí, tá todo mundo com a cara vermelha, tanto levar tapa na cara. Ninguém consegue vencer o cara. Ele disse assim, então demorou. O que precisa fazer? Vencer? Eu vou lutar com ele. Quando ele chega para Saul, Saul olha para ele, ó a rejeição de novo. Saul olha para ele e diz assim, quem é você, menino? Para lutar com um gigante desse? Ele é experimentado em guerra, ele já lutou, ele é grande. Olha o tamanho dele, tem 3 metros de altura, é o teu tamanho, menino. Você não aguenta o meu sopro. Se eu te soprar, tu cai. Você não aguenta nem com o meu sopro. Ele disse assim, ô Saul, deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez você não me conheça tão bem, mas deixa eu te mostrar aqui umas experiências top que eu tenho. É o seguinte, enquanto estava todo mundo achando que os meus irmãos eram os top, inclusive meus irmãos são seus soldados, tá? Esses soldados que estão aí, que são seus soldados, são meus irmãos. E estão fugindo desse gigante, tá? Tomaram tapa na cara e não conseguiram resolver o problema. Mas deixa eu te explicar. Eles estavam lá assistindo Sessão da Tarde enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai. Eles estavam lá assistindo Netflix enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai. Vinha o urso, eu vencia o urso. Eu agarrava o urso, eu dava um pau no urso. Vinha o leão, eu vencia o leão, dava pau na cara do leão. E Deus me deu vitória contra o urso e com o leão. E como Deus foi comigo, ele vai ser comigo também contra esse gigante. Saúl disse assim, tá bom, então faz o seguinte, eu vou deixar você ir. Pega a minha armadura e vai lutar. Demorou, vamos lá. É para cumprir aí as regras do rei? Demorou. Põe a armadura. Davi disse assim, não dá. Por que não dava? Jamais a gente pode querer lutar com as armas que não são nossas. E aqui entra um aprendizado interessante. Tem muito jovem que quer ser igual o ator da novela, tem muito jovem que quer ser igual o cantor que é famoso, tem muito jovem querendo ser igual o youtuber, tem muito jovem querendo ser igual aos outros, e aqui não. E aqui está o grande aprendizado. Você tem que ser você, caramba! Para de querer ser igual aos outros. O problema é que você quer ser igual aos outros e você não assume a sua identidade. Gente, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins, Romano 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja de bom, seja de ruim, tudo vai cooperar em seu favor para você vencer essa batalha. Agora, o problema é que você não aceita quem você é. Você não aceita a sua família. Você tem vergonha do seu passado. Você tem vergonha da sua família. E a questão não é essa. Assuma quem você é. Olha, eu era um menino que ficava fedendo a cocô de ovelha, lutando com o urso e com o leão, enquanto ninguém dava bola para mim e ninguém me reconhecia como alguém. Então, enquanto meu pai e minha família me rejeitavam, eu estava lá fazendo a obra. Eu estava lá cuidando das ovelhas. Eu estava fazendo alguma coisa. Um monte de jovem acomodado, preguiçoso, sem noção, que não quer fazer nada da vida, quer receber recompensa, não tem experiência nenhuma, não sabe lavar uma louça, não sabe arrumar uma cama, não sabe fazer uma comida e quer namorar essas pragas. Não tem dinheiro para pagar uma Coca-Cola, não faz nada da vida, passa o dia inteiro assistindo novela, passa o dia inteiro assistindo Netflix, passa o dia inteiro jogando videogame, aí depois quer namorar. Aí depois quer fazer as coisas, quer ter independência. Mano, vai crescer primeiro para depois tu ter independência. Você não consegue cuidar nem das suas próprias coisas. Tem nem cabelo no sovaco ainda, filho. Você não tem noção de nada. Como é que você quer independência, gente? Começa a crescer, não importa a sua idade. Você pode atingir maturidade independente da sua idade. Você não tem dinheiro para pagar uma Coca-Cola para menino e para o menino que quer namorar. Você quer namorar pra quê? Pra transar? Só se for pra isso. Porque você quer sair da masturbação e ir pra transa. Posso falar, né? Fica à vontade, pastor. Tá chocado. Então é o seguinte, cara. A realidade é essa, velho. E esse é o choque que a turma daqui tá levando. Por quê? Um monte de jovem fraco. Um monte de jovem sem identidade, um monte de jovem que chega diante das circunstâncias e das dificuldades e começa todo mundo a falar para ele que ele não pode, que ele não consegue. Ele vai lá e diz, eu não posso, eu não consigo. Mamãe disse que não consigo, papai disse que não consigo, o pastor disse que eu não consigo, o professor disse que eu não... Quem disse que eu não consigo? E as minhas experiências, elas são vividas com Deus no anonimato. Enquanto ninguém está vendo, Deus está vendo, filho. Mateus 6,6, o que diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto. Acabou! Ele vai te recompensar publicamente. Aquilo que você faz no anonimato, Deus te reconhece publicamente. O teu sucesso não está condicionado àquilo que você faz na frente de todo mundo. Isso é aparência, isso é vaidade, isso é falsidade.
Tem gente que só sabe servir a Deus na frente dos outros. Tem gente que só sabe ser fiel na frente dos outros. Tem um monte de jovem aí que é santo na frente do pai, na frente do líder de jovens, do pastor. Mas quando está em casa, é um demônio. Entrega as paixões da carne, não sabe se dominar, vai se masturbar, vai assistir programa imoral, vai assistir um monte de porcaria, fica falando um monte de bobagem com a namorada, com o namorado, com o rolo, com o ficante, com o crush. Gente, tá na hora da juventude despertar. E aquilo que você faz em secreto vai ser a sua recompensa publicamente na frente de todo mundo. Davi foi lutar contra o gigante. O que aconteceu? Todo mundo conhece a história. Ele foi lá e o gigante disse assim, olha, quem é que você pensa que você é, menino? Ele disse assim, olha, eu não sei como é que você vai lutar comigo, mas você está vindo com escudo, você está vindo com espada. Só que assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, gigante. Você é gigante, né? Tá bom. Só que você está olhando para aquele que está atrás de mim? Olha o tamanho dele. Ah, eu não consigo ver. É por isso. Porque você está vindo lutar contra mim de forma natural. Eu estou indo lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E não deu outra. O menino foi lá e deu uma pedrada. Toma, no meio da testa. Já era. Quanto maior o coqueiro, maior o tombo, filho. Não tem gente que seja tão grande quanto Deus que você serve que está na sua vida. Então, o que acontece? Davi vai lá, derruba o gigante. Acabou com a raça do gigante. Já era. Dormiu, igual o nenê. Foi lá, pegou a cabeça do gigante, ó. Crau! Já era. Aqui entra uma coisa importante. Tem muito jovem que ele sai do mundo e vai para a igreja. Só que o problema do jovem é o seguinte. Ele não corta o mal pela raiz. Aqui está um problema muito grande. Tem muito jovem que ainda tem relacionamento com os amigos do mundo. Tem muito jovem que ainda tem comportamento mundano, ele ainda assiste os programas, ainda ouve as músicas, ainda se relaciona com as mesmas amizades. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho amigos meus que são pessoas do mundo, principalmente por ser professor da aula e ser terapeuta, eu atendo pessoas que são cristãs e não. Só que a questão é a seguinte, não é o que as pessoas são, mas é quem você é. O ambiente não define você, é você que define o ambiente. Você é a luz do mundo. Então não é o mundo que influencia você, é você que influencia o mundo. Independente do ambiente onde você está, você pega aquele ambiente, você transforma aquele ambiente. Então, Davi, ele foi lá e cortou o mal pela raiz. Quantos jovens que a gente conhece que ainda tem um relacionamento com a pessoa lá do mundo, que ainda tem relacionamento com o colega, que ainda tem relacionamento com os comportamentos, que ainda tem convivência com as pessoas e com as coisas lá de fora. E aí, o que acontece? Por não cortar o mal pela raiz, ele até derruba o mal. Só que o mal vai lá e se levanta de novo, que é a tentação e o pecado. Por quê? Não se brinca com pecado, gente. Pecado não se brinca. Sabe por que não se brinca? Porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava. O problema é que o pecado é bom. O bicho é desgraçado e é bom. Então as pessoas vão lá e gostam do pecado. É que nem comer chocolate laca, é que nem derrubar uma caixa de bombom garoto. A turma gosta do negócio, cara. E aí o que acontece? Por ela gostar, o pecado vai sempre dominar ela. Então o que ela tem que fazer? Cortar o mal pela raiz, ou seja, cortar a amizade, parar, definitivamente parar. Por quê? Se ela não para, aquilo ali, em algum momento, vai começar a influenciar ela. E aí entra aquela questão que diz assim, ó, tem muito jovem que diz assim, ó, ah, não dá nada. Ah, não, eu sei, eu me controlo. Não, eu tenho controle, eu sei. Começa a namorar, não, vou ficar sozinho com a namorada. Não, tá tudo certo, a gente só vai assistir um filme. Eu sei como é que vai começar esse filme. O filme começa com uma comédia e termina com um filme moral, pornô, né? Dos dois sozinhos dentro do quarto. Porque é isso que acontece, cara. Mano, eu já atendi tanto pai, eu já atendi tanta gente nesses 12 anos de ministério, e é uma coisa muito doida, cara, porque quanto mais eu fujo do Ministério de Juventude, mais o Ministério de Juventude me persegue. Eu saio e digo assim, eu não vou ser mais líder de jovem. Daqui a pouco, Douglas, você vai ser líder de jovem. Eu falei, misericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. E aí o negócio vem de novo, vem de novo, vem de novo. E eu já atendi tanta gente, já atendi tanto pai, tanta mãe. Essa é a raça mais cega que tem. Por quê? A gente tá dizendo, mãe, seu filho tá transando. Não, meu filho, que é isso? Meu filho é santo. Aleluia, glória a Deus, Shuri me canta. Não, mãe, seu filho tá na maconha. Meu filho na maconha. Aleluia, tá amarrado, Satanás. Você tá usado pelo diabo. Dá uma semana, um mês depois, o filho aparece com a menina barriguda, aparece com a menina namorando, transando, aparece usando droga, aparece nas amizades erradas. Aí a mãe diz assim, nossa, eu não imaginava. Pois é, né, mãe? A gente tentou falar, mas você chamou a gente de demônio. Então, muitas vezes é isso, sabe? Porque assim, ó, o problema dos pais é que acha que esses meninos nunca crescem. Só que, mano, hoje, esses meninos crescem. Quando eles nascem, saem da barriga da mãe, eles já tiram uma selfie e postam no Instagram, né?
A coisa é tão séria. O bebê nasceu, dá o primeiro choro, já tira uma selfie, posta no Instagram, já abre Instagram, Facebook. Ele já nasce com relacionamento em rede social. Então essa turma, ela tá mais avançada do que os pais imaginam. Então deixa eu contar uma coisa aqui, ó. Você engana seu pai e sua mãe, mas eu e esse cara que tá aqui, você não engana não. Deixa de ser safado, viu? Se você tá precisando de ajuda, peça ajuda, senão você vai cair nessa cilada e o bicho vai pegar pro seu lado. E aí o que acontece? Davi vai lá, vence com o gigante, ele corta o mal pela raiz. E é isso que tem que acontecer. Gente, é muito sério isso. É top a gente ver jovem realmente com uma espiritualidade bacana, com envolvimento, com uma santidade bacana. Mas a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mano, eu já tive jovem na igreja que eu olhava e dizia assim, mano, esse cara ora em língua. Esse cara conhece a Bíblia. Esse cara toca no louvor. E eu dizia assim, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Meu Deus, eu acho que eu estou no pecado, eu estou orando pouco, eu estou jejuando pouco, eu estou buscando pouco ao Senhor. Meses depois eu descobria que o menino estava em pecado com outra menina. Eu falava, misericórdia, como assim, meu Deus? Aqui entra uma coisa importante. Nunca admire ninguém. Mas sabe o que é ninguém? Nunca admire ninguém. Respeite a todos, mas só admire a Jesus. Esse nunca vai falhar com a sua conduta. Mas o ser humano na terra, qualquer um que não vigiar, o bicho vai pegar. Davi vai lá e corta a cabeça, apresenta e diz assim, pronto, esse aqui agora é genro do rei. O que acontece? Ele casa com a filha do rei. Pronto, genro do rei. Demorou. Casou com a filha do rei, não vai pagar mais imposto. E a Bíblia é bacana que não conta mais a história do pai e dos irmãos, né? Então, quer dizer, minha vida mudou, né? Minha procura cessou, eu te encontrei e fui transformado. Aleluia. Lascou a família agora. E agora o menino é genro do rei, né? Então, pois é, né? A vida não dá volta, a vida tomba. E aí o que aconteceu? Virou o cativeiro do cara, o cara se tornou. Só que aí o que acontece? Eu acho interessante o seguinte, tem muito jovem que pensa assim, aceitei Jesus, meus problemas acabaram. Sabe de nada, inocente. O que acontece? Davi se torna genro do rei, só que Davi era de Deus. E quem é que era para ser o rei? Saul ou Davi? Davi era para ser o rei, Davi foi escolhido o rei. Só que Saul estava lá, só que aqui entra uma coisa interessante. Davi começou a ganhar espaço no reino e Davi, ele se torna capitão do reino do exército de Saul. O que acontece? Como o menino era de Deus, irmão, e tinha experiência de batalha, ele começa a vencer várias batalhas. A diferença entre Davi e Saul é que Saul era o Fernando Collor, o bonitinho que o Brasil escolheu. Para quem não sabe quem é Fernando Collor, ele foi um dos nossos presidentes aí que foi escolhido porque ele falava bem e ele era bonito. E aí o que acontece? A turma foi lá e escolheu Saul. Deus disse assim, eu não quero que ninguém tenha rei aqui, eu quero que vocês tenham a mim como rei. Eu quero ser o rei de vocês. Só que o povo disse assim, não, a gente quer um rei para mandar na gente. A gente quer ser alienado, a gente quer que alguém diga pra gente o que a gente tem que fazer. Deus disse assim, não, meu filho, eu quero que vocês sejam livres. Eu quero trazer liberdade para vocês. Eu não quero que vocês fiquem debaixo de um rei, de uma mentalidade humana. Eu quero que vocês tenham o reino dos céus aqui na terra através dos meus princípios. Eu quero que vocês sigam os meus princípios. Não! A gente quer alguém que mande na gente. Beleza, então. Toma o Saul. Vocês querem o Saul? Toma o Saul. Só que não foi uma escolha de Deus. Aquilo foi uma escolha dos homens. E aí tem muita gente reclamando da política hoje. Só que a política foi escolha do povo, gente. Foi o povo que colocou o cara lá. Vai reclamar do quê? Então a questão é a seguinte. Eles colocaram Saul. Deus disse assim, não é Saul. É Davi. E Davi vai lá e começa, olha só como Deus é perfeito, cara. Ele dá habilidade para Davi, Davi entra no reino e começa a aprender sobre o reino, como é ser um rei, como é ter a habilidade de um rei. Isso é extraordinário. Deus vai lá e ele vai te colocando junto do teu propósito. Quando você sabe quem você é, Deus vai fazer você encontrar o seu propósito. Isso aqui é muito top. Tem jovem que não sabe quem é, por isso não está encontrando o propósito. E é isso que eu estou ensinando os meus jovens lá da nossa sede. Aí o que acontece? Deus vai lá e coloca Davi dentro do reino, Davi começa a ter experiência de rei. E qual é a primeira experiência do rei? Aprender a lutar no campo de batalha. Todo rei precisa ser líder. Ele precisa ser líder. E aqui tem muito jovem que quer reinar, mas não quer ser líder. Não quer ir para a batalha, não quer lutar, não quer evangelizar, não quer ajudar o líder de jovem na igreja, não quer se envolver com louvor, não quer se envolver com teatro, não quer se envolver com coreografia, não quer ser obreiro, não quer cantar, não quer pregar, não quer nada, só quer dormir, quer ser rei, reizinho bonitinho, coisa linda. Você tem que meter a mão na massa, filho.
Deus vai lá e me coloca um menino para ser líder do exército de Saul. Começa a liderar. O que que acontece? Óbvio, as mulheres começam a botar os olhos em Davi. O que que começa as meninas? Deixa eu colocar uma coisa aqui, ô, coisa linda. Você que é líder de alguma coisa na sua igreja, você que assume uma posição de liderança, louvor, líder de jovem, ministério, qualquer coisa, líder de qualquer coisa que se tem aí, fica tranquilo, tá? Que os meninos e as meninas vão começar a botar os olhos em você. Mas não é porque você é bonitinho ou bonitinha, não, tá, coisa linda? É porque Satanás já tá de olho na tua posição e ele quer acabar com a tua posição. Os mais usados por Deus são os mais visados por diabo. Alguém escreve esse trem aí. Eu tô soltando os códigos que tem ninguém escrevendo. Os mais usados por Deus são os mais visados pelo diabo. Então, o que que acontece? Quando você começa a receber cargos e posições, a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Fica tranquilo. Que vai aparecer uns cão, uns satanás aí, vai aparecer uns filhos da pombagira aí para atrapalhar o seu caminho, tá? Vai aparecer umas meninas querer roubar teu cargo, teu ministério, atrapalhar, levar você a cair, beijar na boca, tirar você da igreja. Porque assim, eu não sei como é que é pra você aí, mas comigo é assim. Todas as vezes que eu vejo uns jovens nossos começam a namorar, eles começam a ficar metidos a besta, só quer saber da namorada agora, como se a namorada fosse Deus. Abandona a carga, abandona tudo. Peraí, tava lá dedicado, esforçado e tal, empenhado. Aí, de repente, arrumou a namorada, fica besta. Fica lá 24 horas, mandando mensagem, ligando. Mano, se fosse assim com Deus, imagina. Quanto Deus ia usar? E aí o que eu vejo é o seguinte, ó. Davi tá lá, as mulheres começam a cantar. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul disse assim, o quê? Que esse menino pensa que ele é? Não, Davi nem sabia. Davi foi pra guerra, tava voltando da batalha, tranquilo. Tinha vencido uma batalha contra os filisteus. Davi aparece de boa cantando, te louvarei, não importam as circunstâncias. Uma flecha. O que é isso, misericórdia? Era o sogro querendo matar ele. Olha que coisa doida. Ele diz assim, misericórdia, o que houve? O que houve? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Jonatas disse assim, Davi, corre, que o pai tá doidão, quer matar você, tá com ciúmes. E aí Jesus disse que os inimigos seriam da nossa própria casa. Olha que top isso aqui. Aqueles que... Deixa eu explicar uma coisa aqui. Alguém escreve isso aí, ó. A crise não muda as pessoas. A crise revela as pessoas. O poder não muda as pessoas. O poder revela as pessoas. Então é o seguinte. Ninguém vai mudar. Quando a pessoa recebe o poder ou quando a pessoa está diante da crise, é nessas duas coisas que ela vai revelar quem ela realmente é. Quem ela sempre foi, mas estava oculto. Mas diante da crise... ou diante do poder, a pessoa vai revelar quem ela é. E aí, no caso, Saul se revelou quem ele era. E aí começa aqui o que eu estou trazendo para a nossa juventude daqui de São Paulo. Davi foge, tá? Não há nada errado em você recuar. Porque Davi não poderia se levantar contra o rei, porque o rei era o imperador, ele era a maior autoridade naquele tempo. E Davi tinha princípios. Davi jamais ia se levantar contra o rei. Davi jamais ia conseguir o trono na força. Davi tinha um propósito lá. E o propósito de Davi era aprender. Isso aqui é muito importante. Se um jovem quiser crescer, ele vai ter que aprender. E a educação é a coisa mais importante que um jovem precisa ter na vida. Eu negligenciei a educação e eu quase me dei mal por isso. Davi tinha que aprender. O jovem precisa querer estudar, gostar de ler, estudar realmente com pessoas relevantes. Ir lá, ir na faculdade, seja lá o que você escolher, você precisa se empenhar em estudar, você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Davi estava lá e ele tinha um propósito, ele não ia sabotar o rei. O que acontece? Davi vai para dentro da caverna de Adulão e todo mundo conhece essa história que está lá no texto de Samuel 22. Dentro da caverna de Adulão, 400 homens chegam lá para Davi. E o que eu acho interessante é essa história. Eram homens endividados, eram homens com problemas emocionais, eram homens com problemas de família, eram homens com problemas de saúde. Eles entraram na caverna. Tempo depois eles saem da caverna. Só que eles saem treinados por quem? Por Davi. Ninguém dá o que não tem. Não adianta. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se você quiser ensinar alguém, você que é jovem, você que é líder, ou seja lá o que for, se você quiser ensinar alguém, você precisa primeiro aprender. Você precisa ter experiência. Você precisa se tornar aquilo que você quer ensinar aos outros. E Davi, ele era um cara experiente. Ele foi um jovem experiente. Ele era um jovem de batalha. Ele não era um jovem fraco. Ele era um jovem forte. E ele treinou aqueles 400 homens. E aqueles 400 homens se tornaram um exército. E Davi se tornou capitão deles.
E o que eu acho interessante em toda essa história é que sai um exército. Entra um monte de gente fracassada na caverna e sai um exército. E a Bíblia fala isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a bênção de Deus. E é isso que tem que acontecer. Os jovens que entrarem em contato com você, eles vão ser influenciados e vão sair mais fortes desse relacionamento com você. A igreja de Cristo, ela precisa ser uma influência e não influenciada. A questão é a seguinte: existem dois tipos de juventude, a atraente e a repelente. Existe aquela juventude que atrai e aquela juventude que afasta. E nós temos que atrair. E nós temos que atrair quem? Nós temos que atrair aquele grupo que mais precisa, aqueles jovens que estão perdidos, sem identidade, sem propósito, que não sabem o que fazer da vida, que estão buscando a felicidade nas coisas naturais, que estão sem direção, que estão sem rumo. E aí ele vai lá e coloca todo mundo para dentro daquela caverna, sai um exército. E aí pensa assim, bom, levantou um exército, uau, que vitória. E aqui entra uma coisa interessante, que é o momento em que as pessoas, muitas vezes, o jovem que está dentro da igreja, ele tem as pequenas vitórias. Tome cuidado com as pequenas vitórias. Porque muitos jovens se acomodam diante das pequenas vitórias. E aqui entra uma coisa interessante. Essas pequenas vitórias, elas precisam ser mantidas, porque outros problemas virão, outras dificuldades virão. E aí, a gente conhece muito bem a história. Lá no texto de 1 Samuel 30, Davi vai parar onde? Em Ziglag. E lá em Ziglag, quem é que acode Davi? Os filisteus. Ah, isso aqui é doido demais. Os inimigos acolheram Davi. Davi matava os filisteus e os inimigos foram lá e acolheram Davi. Isso aqui é extraordinário. É na crise que os amigos e os inimigos se revelam. Então é importante a gente pensar. Saul se mostrava amigo e se mostrou inimigo. Os filisteus se mostravam inimigos e se mostraram amigos. É na hora da crise. É nessa hora que a gente vai ver quem é a amizade verdadeira. Porque a amizade verdadeira é aquela que não te abandona nos piores momentos da sua vida. E talvez tem jovem que está passando pelos piores momentos aqui. Caiu, pecou, falhou, errou, e aí o seu amigo te abandona. Principalmente os jovens da igreja. Vai lá e te abandona. Eles não abandonaram Davi. Davi passa por uma baita crise. E essa crise foi uma crise violenta. Por quê? O que aconteceu? Nessa crise, Davi vai lá, perde a sua família, perde todos os seus bens. Porque quando ele volta da guerra, ele encontra Ziglag em fogo. Roubaram os filhos, roubaram as mulheres, roubaram os bens, deixaram ele sem nada. Ele, mais 600 homens. E os 600 homens começaram a dizer o que para ele? Querendo apedrejar ele. Tá super de boa. É assim, ó. Os verdadeiros amigos são aqueles que, diante da crise, eles não vão te apedrejar. Eles vão estender a mão para você. Davi chora. A Bíblia diz que Davi fica chorando. Isso tá tudo na Bíblia, tá? Davi fica chorando e Davi começa a entrar em amargura. E todo mundo começa a chorar também. Imagina 600 machos chorando, irmão. 600 machos chorando. E começaram a ficar bravinhos, começaram a ficar irritados. A culpa é de Davi. Todo mundo pegou pedra na mão para apedrejar Davi. Davi faz o seguinte. Ele se pôs a buscar ao Senhor. E aqui está o top demais. Você não tem que ligar para a opinião dos outros. Você não tem que ligar para as pedradas que os outros querem te jogar. Você não tem que ligar para o abandono dos outros. Se todo mundo te abandonar nessa terra, Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. E aí Davi vai lá e faz o quê? Busca a Deus. E Deus diz assim, Davi, vai. Vai, porque certamente você vai recuperar tudo. Davi vai lá e diz assim, beleza, turma, é o seguinte. Acabou de me confirmar. Vamos lá que a gente vai achar. A gente vai recuperar tudo. Dos 600 homens, 200 dizem assim, ó. Davi, eu tô cansado. 200 olha para Davi e diz, tô cansado. Fica tranquilo, no meio da jornada da guerra, vai ter muita gente que vai querer ficar para trás. E tá tudo bem. A vitória não é para todo mundo. A vitória é para quem está disposto a lutar. Salmo 89, 19 diz, socorri um que é esforçado. Acabou. Você tem que se esforçar. Não adianta você ficar esperando pelos outros. Você tem que dobrar o seu joelho, orar a Deus, passar esse momento de angústia, secar as lágrimas e bora, vamos para cima. Vamos em busca de solução. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E aí o que acontece nessa história? Dos 600 homens, 200 ficam para trás. Quem são? Os 400 lá da caverna de Adulão que vão lutar com Davi. Por quê? Foram treinados diretamente por Davi. Acabou, meu amigo. Aqueles lá eram os caras que tinham gratidão. Aqueles lá eram os caras que tinham fidelidade. Aqueles lá eram os caras que honravam Davi, que respeitavam Davi. Aqueles caras eram os caras para qualquer obra. E é isso que eu coloco diante de todos os jovens que estão aqui. Você não pode ficar se baseando pelas pedradas, pelas críticas. Você deixa de fazer um vídeo para Jesus na internet porque você tem medo do que os outros vão falar. Mano, grava a porcaria desse vídeo e joga do jeito que tá. Você só precisa falar de Jesus, acabou.
Depois você vai melhorando. Se vocês entrarem no meu YouTube, se vocês entrarem no meu Spotify, se vocês entrarem no meu Instagram, no meu Facebook, vocês vão ver que os vídeos que eu coloco lá, eu não procuro perfeição, eu não procuro edição. Às vezes é live que eu pego o salve e coloco lá e já era. Você só precisa falar, mete a cara, você tem que assumir sua identidade, quem você é. Chega no seu líder essa semana, domingo, no culto, e diz para ele assim, olha, eu tô aqui, eu tô assumindo a minha identidade, eu quero lutar do seu lado, eu quero ser um dos 400 valentes que vai ser liderado por você. O que eu posso fazer para a gente batalhar essa batalha junto? Deixa de ser covarde, deixa de ser fujão, deixa de ser mentiroso, deixa de ceder ao pecado e começa a ceder a Cristo, começa a ceder a Deus, assuma a sua identidade, chega na tua liderança e diz assim, agora eu sei quem eu sou e eu sei o que eu preciso fazer. E o que o texto de Gênesis 1:26 diz? Que nós temos que dominar na terra. Ele diz que nós somos a imagem e semelhança do Criador, e ele diz, dominai sobre tudo na terra, sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo. Deus te colocou nessa terra para você dominar, mas você está sendo dominado porque você não sabe quem é e você não sabe o seu propósito, você não sabe para onde vai. O que acontece no final da história? Davi vence a batalha e ele assume o trono como rei lá no texto de 2 Samuel 2. E ele se torna, então, o rei Davi. E aqui entra a minha história para a gente finalizar. Eu deixar o nosso amigo falar, que eu já falei pra caramba, que eu falo que não sei mais o que. Fique à vontade, a live é sua. Aí o que acontece? Douglas, filho de uma operária e de um mecânico. Douglas foi criado pelos avós, foi criado por empregada doméstica, foi criado pelas irmãs. Douglas tinha uma mãe que trabalhava muito para sustentar a casa e um pai que era ocupado demais. O que acontece? Douglas, na escola, tem um problema com o professor. Ele faz uma bobagem lá na escola, o professor vai lá e humilha ele publicamente na frente de todos os colegas. Ele cria um bloqueio emocional. Douglas fica com um bloqueio emocional enorme, aonde ele, daquele dia em diante, não quis mais saber de estudar. Os pais ficam desesperados sem saber o porquê que o Douglas não quer mais estudar, porque o Douglas não fala o que a professora fez, porque ele tinha vergonha, a professora não fala porque ela era um carrasco, e aí fica por isso, e o Douglas começa a não querer mais ir para a escola, o Douglas começa a não querer mais estudar, porque ele criou um bloqueio emocional com o professor. Show! O que acontece? O pai e a mãe desesperados por não saber como lidar, a mãe sempre trabalhando, cuidando da casa, fazendo comida, ela não tinha muito tempo. Então, quem normalmente educava era o pai. O pai, ele tinha uma estratégia de educação. Ele pegava um pedaço de pau, assim, um porrete, 2x2, assim, mais ou menos, e ele sentava no lombo do Douglas, porque o Douglas não queria estudar, não queria ir para a escola, não queria fazer as coisas. E o pai, ele encontrava de dar porrada no Douglas, e assim era a minha vida linda, maravilhosa, tomando porrada por todo lado. E aí, a lei da palmada não existia naquele tempo para me beneficiar, então eu tinha que tomar a paulada mesmo, né? Porque meu pai dizia assim, se a palmada não der a paulada vai pegar. E eu apanhava. Então, assim, era um regime de realmente espancar mesmo. Eu era espancado por ele. De gritar e os vizinhos ficarem desesperados. E, meu Deus, chamar a polícia, porque eu gritava e ele batia com ferro, batia com pau, batia com fio. O que ele tinha, ele batia. E aí, o que acontece? Eu comecei a criar uma implicância com meu pai. E eu comecei a criar raiva do meu pai. Eu tinha raiva dele. Eu tinha raiva do meu pai mesmo. E aí o que começou a acontecer? Eu tinha raiva do professor, eu não queria estudar. Eu tinha raiva do meu pai, eu não queria ficar em casa. E aí o que acontecia? Dentro da escola, eu comecei a procurar alguém que me desse acolhimento. Porque em casa eu apanhava, na escola eu tinha professora que eu não gostava, eu não queria ir para a escola, eu não queria ir para casa, e eu comecei a buscar nos colegas. Só que aí eu fui buscar na raça mais infeliz que tinha, naquela que não queria nada com nada. E aí eu me uni com essas pessoas. Claro, obviamente, um jovem cheio de problema, ninguém vai querer se unir comigo, né? Então eu era mais ou menos o patinho feio da sala, eu era aquele problemático, introspectivo, e eu comecei a me unir com pessoa que não prestava. Esses amigos me levaram para as más companhias, drogas, enfim. Comecei a conhecer cigarro, comecei a conhecer pornografia, comecei a conhecer todas essas porcarias aí. E o que aconteceu? Essa turma, a turma Fundão, essa turma fez o que comigo? Essa turma começou a me levar para um caminho errado. Aí foi aonde eu comecei a cometer os meus pequenos furtos. Então eu comecei, eu não sei se a galera sabe, tem um nome aí desse troço, um nome bonito para quem rouba. Eu acho interessante o nome bonito para quem rouba. É um nome que chama assim, ó, eu até coloquei, ó, cleptomaníaco, tá? Se é na favela é vagabundo mesmo. Mas como é filho de rica, é cleptomaníaco. Mas o que acontece? De verdade, é um problema psicológico mesmo. Então eu furtava porque eu queria sentir
a sensação do furto. Não era o furto em si, eu não precisava. Mas eu queria sentir a sensação. Tem muito jovem que furta uma borracha, um lápis, um apontador, um clipes. E isso é uma coisa que acontece por quê? Porque é um problema emocional. E aí o que aconteceu? Dentro da sala de aula eu comecei a ter isso, sabe? Eu não queria estudar, não queria passar, não queria trabalhar, eu não queria nada, eu não queria ir para casa. Comecei a matar a aula escondido dos meus pais. O tempo foi passando, o que aconteceu? Veio o problema de dinheiro na família. Minha família começou a ter problema financeiro por causa do meu pai, um mau administrador, endividou minha família, a gente começou a ter as coisas de busca e apreensão na nossa casa, oficial de justiça batendo na porta, meu pai começou a se tornar uma pessoa estressada, batia em todo mundo, brigava com todo mundo, furioso, não tinha paz dentro de casa, era briga todo o dia, todo santo dia. Eu não queria ficar em casa, cara, eu queria ir pra rua, eu queria ir com meus amigos, usar droga, eu queria ficar com eles, bebendo, eu queria ficar com eles. Era lá que eu queria estar, independente se eles estavam me levando para o mau caminho ou bom caminho. Era onde eu me sentia bem, amado e acolhido. Na verdade, no fundo, eu só queria amor. E o que acontece? Começou o meu envolvimento com pornografia, drogas, bebidas, vício, moralidade sexual. Começou a questão de frustração nos estudos, no trabalho. O tempo foi passando e eu fui me tornando um jovem cada vez mais problemático. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o fim da gota assim, de casa foi o dia que eu briguei com meu pai, eu me briguei de soco com meu pai, bêbado. Isso eu estava com uns 17, 18 anos, briguei com meu pai e eu saí de casa. Ali foi assim, a gota d'água, porque eu estava com 17, 18 anos, na quinta série, não queria estudar, não queria trabalhar, apanhando feito bicho. Por muitas vezes o meu pai prendeu minha perna dentro de casa com uma corrente com cadeado para eu não sair de casa, me deixava preso de castigo com corrente e cadeado. E eu criei uma implicância muito grande com meu pai, criei uma implicância muito grande com, com a minha professora, com a escola. Eu não queria saber de estudar, não queria saber de trabalhar. Meu pai me forçando a trabalhar, ser mecânico, e eu não queria ser mecânico. Meu pai forçando, você tem que ser, você tem que trabalhar. Eu falava, eu não quero ser mecânico, porque eu vi a frustração da minha mãe, dele cheirando a graxa e sujo, e não ter dinheiro para quase nada, enfim, eu vi isso na minha mãe, eu falava, não quero. E a minha mãe brigando com ele por causa dos lixos que ele guardava, porque ele tinha um problema psicológico também de guardar lixos em casa. Então tudo isso foi agravando, até o dia que a gente brigou, eu saí de casa. E quando eu saí de casa, algumas fichas caíram, porque eu comecei a perceber o quanto a casa do pai era um lugar confortável. Porque eu tive que começar a trabalhar, eu tive que começar a estudar, eu tive que cuidar da minha vida, coisa que eu não fazia antes. Consequência disso, o tempo foi passando, e aí a gente começa a cair em si. Tipo o filho pródigo, sabe? Minha ficha caiu, eu falei, caramba, na minha casa eu tenho tudo. Tenho casa, comida, roupa lavada. E aí eu tô desse jeito. Foi aonde eu comecei a estudar, eu falei assim, eu vou mudar minha vida. Larguei os vícios, comecei a estudar. E aí eu me lembro que eu passei na faculdade. Cara, foi o orgulho do meu pai. Ele colocou uma faixa de bicho, assim, sabe? Bicho, passei, educação física. Ele ficou feliz da vida e tal. Show. O que aconteceu? Naquele mesmo tempo que eu comecei a mudar de vida, eu fui para a igreja a convite de uma amiga, comecei a frequentar os cultos, comecei a participar dos cultos. Cara, foi o pior momento da minha vida, porque meus pais começaram a debochar de mim, rir de mim. Ah, o que você está fazendo? Quer enganar quem? Você está enganando quem? Tal. Nossa, começaram a zoar de mim. E ninguém acreditava em mim, cara. Consequência disso, o tempo foi passando, meu pai ficou doente, cara. Meu pai ficou doente. E eu voltei para casa, né? Mas meu pai ficou doente. E eu me lembro que bem nesse período que eu comecei a frequentar a igreja, eu abri a minha empresa, eu tinha um negócio próprio. Comecei a trabalhar. Meu pai, de repente, ficou muito doente. Minha mãe tinha que trabalhar, minhas irmãs tinham que trabalhar. Todo mundo tinha que sustentar a casa. E aí, cara, eu larguei o trabalho para cuidar do meu pai. Meu pai ficou doente. Ele ficava de cama. Eu tinha que fazer a barba dele. Eu tinha que dar banho nele. Eu tinha que dar comida para ele, limpar a bunda dele, trocar a fralda dele. Eu tinha que carregar meu pai para cima e para baixo. Então, olha que coisa doida. A gente tinha um ódio mortal que nem cachorro e gato um do outro. De repente Deus vai lá e faz a gente ter que cuidar um do outro. Eu comecei a cuidar do meu pai. Meu pai foi para UTI. Na UTI, meu pai, ele começa a agravar o caso dele. Eu me lembro no Dia dos Pais, a minha família tá lá. E acontece uma coisa muito forte que meu pai, depois que eu estava na igreja, buscando a Deus tudo, pregando para o meu pai, falando de Jesus para meu pai fala assim para minha família, agora eu posso morrer em paz, porque eu sei que eu tenho um homem dentro de casa. Cara, aquilo foi top demais. Porque ali só me motivou mais. Aconteceu o seguinte, meu pai morreu. Meu pai ficou em coma, entrou em coma, morreu. Cara, a coisa foi muito doida, porque Deus criou todo o ambiente. E aí, depois disso,
Eu consegui construir a casa dos sonhos para minha mãe. Eu consegui trazer toda a minha família. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu estou aqui em São Paulo, minha família está lá no Sul, servindo a Deus. Hoje eu sou casado com a filha de um pastor, sou empresário. Cara, hoje a minha vida foi completamente transformada, porque eu entendi quem eu sou e eu entendi o meu propósito na Terra. E o que eu quero é levantar um exército para fazer guerra ao meu lado, para a gente dominar o mundo, porque a Bíblia diz que nós nascemos para dominar na Terra. E essa juventude eu quero levantar para dominar junto comigo nessa terra. E essa é a história aí que eu queria compartilhar com vocês. Glória a Deus, pastor. Nossa, Deus falou muito mesmo. Que palavra. Que Deus abençoe tremendamente aí a vida do Senhor, o ministério do Senhor, tudo que o Senhor fizer. Amém. Como aí o Senhor falou, o jovem ele tem que ter foco de servir a Cristo, de viver, de dar fruto acima de tudo, não apenas ter palavras. E eu agradeço demais. Eu vi até um videozinho seu, o senhor agradecendo pelos parabéns. Hoje é seu aniversário? Meu aniversário foi na quinta-feira, 34 anos, tô ficando velho, cara. Ah, então parabéns aí, atrasado, que Deus abençoe aí a vida do senhor. E nós todos agradecemos mesmo aí a sua presença. O vídeo está acabando aí 10 segundos. Mas um abraço mesmo, pastor. Deus Tamo junto, obrigado, gente. Um quem precisar, quem quiser me procura lá nas redes sociais que eu tô lá à disposição.